estamos no ar, o NE1 está começando. É hora de deixar você bem informado. De onde você estiver, de casa, do trabalho, no trânsito. Bora dar uma olhada na previsão do tempo, imagens para você da área central do Recife. Nós temos essa imagem ao vivo, o sol tenta aí aparecer entre nuvens. Olha, de acordo com a APAC, o dia permanece assim, parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia. E você vai ver nesta edição uma comunidade inteira está se arriscando todos os dias para passar por uma ponte improvisada. A que existia caiu e uma outra, que seria maior, nunca foi terminada. E a frequência da chuva na região metropolitana aumentou desde o finzinho de abril, né? Aí quem mora perto de terrenos baldios fica preocupado com o aparecimento de mosquitos e de outros bichos, como ratos e escorpiões. No NE1 você vai saber a quem cobrar a limpeza e também a manutenção desses lugares. Começou o mês de junho e a produção de comidas juninas está a todo vapor em muitas cozinhas. Você vai ver o que fazer em caso de acidentes, como queimaduras na hora do preparo desses alimentos. Tem informações ainda do trânsito, serviços de graça para a população. Acesse então o nosso canal Globo para participar do NE1, QR Code na tela para você mandar mensagens, fotos, vídeos para a gente. E sabe que agora tem uma nova forma também para a gente ficar ainda mais conectado, é o NE1. Tem uma rede social para você chamar de sua, é o @ne1.globo. Inclusive, tem uma live rolando, tá? Vou dar um tchauzinho aqui para o pessoal da live. Então, já segue para acompanhar os bastidores do NE1 de hoje. @ne1.globo. Tem muita informação para você até 1h da tarde. Agora são 11h50. O NE1 fala da dificuldade de ir e vir de uma comunidade inteira. Os moradores de Caiana, na zona rural de Abreu e Lima, estão se arriscando todos os dias para passar por uma ponte improvisada. A que existia caiu, uma outra que seria maior nunca foi terminada. Você participa pelo nosso canal Globo e a nossa equipe está de olho em tudo que acontece na região metropolitana. Bruno Fontes esteve por lá. Oi, Bruno, o que contaram para você, hein? Bom dia. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, eu estive lá, passei o dia com o Otton Veiga, o nosso cinegrafista, e é impressionante, né, esse sofrimento, porque é uma comunidade rural, é a Caiana 1 e a Caiana 2. Eles tinham uma ponte antes que passava ali para o outro município, o vizinho Paudalho, e depois eles iam ali para Xande Cruz, todo o centro comercial, pertinho de aldeia. Ela caiu. São dezenas de pessoas, na verdade são mais de 100 famílias que moram nessas comunidades, e aí eles estão tendo que se virar para pegar às vezes carro e fazer então um caminho que é muito maior. São mais de 18 quilômetros, também numa estrada ruim. Eles passam ali pela PE 41, a usina São José, e depois chegam então em Xande Cruz. Mas não é fácil, as viagens são caras, eles têm que então pagar mototaxistas, e aí quando precisam, por exemplo, de um socorro médico, a situação é muito grave. As pessoas também, as mulheres que precisam ir à maternidade, uma situação horrível. A gente teve lá nesse local, tanto a ponte que existia antes, que seria, de acordo com os moradores, a responsabilidade da Prefeitura de Abreu e Lima, quanto a outra ponte mais antiga, há mais de 30 anos, ela nunca foi terminada. Então esses dois acessos não existem mais. A gente vai trazer isso hoje, daqui a pouco. Também fomos em buscas de respostas, então, do poder público para saber. É bom quando os moradores chamam a gente, né, e a gente também provoca essa resposta, ainda mais como você falou nesse canal, o NE1.globo. Muitas pessoas filmaram a gente lá e também estão divulgando esses vídeos no nosso Instagram. Olha só, a gente traz também agora um desses moradores que falou com a gente, mostrando a situação atual deles. Vamos ouvir esse morador. Sofre todo mundo aqui. Os agricultores também não podem ter a venda dos nossos produtos porque a distância é muito grande e a dificuldade é muito grande para a gente escoar a nossa produção. Que é o quê? Macaxeira, por exemplo? Diversos, né? Diversos. Macaxeira, batata, coentro, milho, a criação, né? Galinha, ovo de galinha, essas coisas. Não dá, né? A gente tem então todo um problema de transporte que afeta os moradores desse jeito.
tanto nessa parte econômica, a parte social também, a parte médica. Vamos mostrar isso e a gente vai cobrar também. A gente sabe que o N1 faz muito essa cobrança. As pessoas mandam sugestões, críticas e também, principalmente, pedem para que a gente consiga resolver um problema, ajude ao poder público, então, a resolver esse problema. Daqui a pouco a gente vem com essa reportagem lá em Caiana, que fica numa região ali bem grande, né? Abreu e Lima, Pau d'Alho, aquela parte também no final de Aldeia. Daqui a pouco a gente vai trazer isso, Maristela. Perfeito, Bruno. Daqui a pouco, então, a gente traz essa cobrança aqui no NE1 junto com você, que esteve por lá em Abreu e Lima, essa dificuldade dos moradores ali da zona rural. Está precisando cuidar dos dentes? Vamos seguir agora com outros assuntos, falando também sobre saúde. Tem serviços bem caros, viu? E nem sempre acessíveis para todo mundo. Canal, restauração, até uma cirurgia. Aí, para ajudar, a Universidade Federal de Pernambuco tem um projeto que oferece atendimentos de graça. Bora então conversar com Luna Markman, que tem todos os detalhes para a gente. Que projeto é esse, hein, Luna? Conta para a gente, por favor. Bom dia. Oi, tudo bom? Maristela, se chama Do Trauma ao Sorriso. É um projeto organizado por 8 professores do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco, que atende toda segunda-feira de graça pessoas que sofreram algum trauma. Por exemplo, ali mesmo, a Júlia, ela está sendo atendida porque ela levou um baita escorregão brincando num tobogã e aí agora ela está sendo avaliada para saber como é que vai ajeitar o dentinho dela, que se partiu no meio. E aí esse atendimento é sempre na segunda-feira, à tarde, por ordem de chegada, tá certo? Daqui a pouco a gente vai conversar com a professora que está à frente desse projeto, para a gente entender melhor como é esse atendimento, qual é o perfil das pessoas, o que precisa fazer para ser atendido. Mas deixa eu só conversar rapidinho com a mãe da Júlia. Como é teu nome? Daniele. Tudo bom, Daniele? Bom dia. Quando foi que a Júlia caiu? Foi em outubro. Outubro. De lá para cá, você chegou a procurar algum atendimento para ela? Não procurei não. Aí eu fiquei sabendo que aqui atendia e vim. Entendi. Não procurou assim porque ela não estava muito reclamando de dor, era por questão de custo? As duas coisas, mas ela não se queixava de dor. Entendi. Mas e agora, por que você decidiu? Soube que tem esse atendimento? Foi. Tá quebrado, né? Fica feio. Aí eu fiquei sabendo que tinha um atendimento, aí aproveitei e vim. Beleza, agora ela tá se comportando direitinho, viu? Vai ficar massa, viu, Júlia? Olha, ela relaxada, tranquila, é exemplo, porque eu, quando era criança, eu só chorava dentro do consultório, viu? Ela tem medo, mas aqui os médicos são muito bons, aí ela tá deixando. Que coisa boa, legal, muito obrigada, viu? E, gente, essas pessoas que estão no atendimento da Júlia são estudantes, mas todos com orientações de professores, então fica ligado, Maristela, fazendo convite aí para o telespectador que está acompanhando o NE1, que já a gente traz mais detalhes desse projeto. Júlia está bem mocinha, recebendo o atendimento, né? Um cuidado tão importante com a saúde bucal. A gente vai trazer, então, outras informações para você também participar deste projeto e ter acesso a todos esses atendimentos de graça. Por enquanto, a gente fala agora sobre um gesto de solidariedade, capaz de salvar até 4 vidas. A doação de sangue. Em junho, por causa do São João, nosso estado recebe bastante gente. E com isso, aumenta a necessidade de os estoques de sangue estarem abastecidos. São mais pessoas para serem atendidas. E também menos gente doando em função das festas. O Hemop começou hoje uma campanha para esse período junino. O objetivo é incentivar a população a doar. Dá para aproveitar o São João, mas também ser solidário, né, Bianca Carvalho? Essa época é uma maravilha, né? É uma época que mistura tradição, que mistura cultura, que tem muita coisa boa, que tem forró. E que bom que os artistas do forró estão participando de uma campanha que também vale muito para essa época agora, que é a campanha para doação de sangue. Porque é uma época em que acontece muita festa e que geralmente a procura de sangue aumenta. Vou conversar com Raquel Santana, que é presidente aqui do Hemop, para saber. Quando a gente fala assim, Raquel, que a procura por sangue, a necessidade de sangue aumenta, a gente já imagina que festa pode ter acidente, festa pode ter uma necessidade, uma urgência, uma emergência. Então, Bianca, é justamente isso que acontece. Nas festividades,
a gente acaba tendo uma procura maior por sangue. E o São João é uma festa muito grande no nosso estado. A gente sabe que tem festas em todos os locais de Pernambuco e com as festas vêm as viagens, as aglomerações e isso tudo leva a um aumento, infelizmente, de acidentes e o aumento da procura de sangue. Então a gente precisa estar preparado para receber e para garantir que a população brinque com segurança e, se precisar, a gente está pronto para atender. A gente fala assim, incentiva as pessoas a doarem sangue. A gente diz algum tipo de sangue ou algum fator em especial, ou tudo é bem-vindo? Tudo é bem-vindo. Existem aqueles sangues que são mais raros, mas esses sangues também têm uma necessidade menor na população. Então, proporcionalmente, nós precisamos de todos os sangues, todos os tipos sanguíneos são muito bem-vindos. Então, eu vou aproveitar o momento para chamar você que é doador e você que ainda não é doador, mas que tem essa vontade de ajudar o próximo. Venha ao Hemob fazer sua doação e ajudar a gente a garantir umas festas seguras para toda a população pernambucana. Diferentemente do que muita gente ainda pensa, apesar das campanhas todas que a gente faz, Raquel, tem gente que diz assim, eu não vou doar porque pode faltar, eu não vou doar porque eu não quero ficar fraco. Não é assim que acontece, a gente doa e a gente produz. A gente produz. Inclusive, a gente pode doar de 3 em 3 meses se for homem, 4 em 4 meses se for mulher, porque isso é o tempo necessário para restabelecer o sangue. É feita uma triagem e nessa triagem se vê realmente quem vai doar com segurança. Então não tem perigo nenhum. Se você for apto a doar, venha e ajude o próximo. A gente vê essas pessoas aqui esperando para fazer doação. Elas fazem uma triagem antes, fazem exames, tem aquela pessoa que pode e a que não pode doar. Isso. A triagem ela é feita para, além de garantir a segurança para quem vai receber o sangue, não ter risco de contaminação de doença, também é feita para garantir a segurança do doador. Então, na triagem, se for observado que o paciente tem anemia ou tem algum problema que não possa doar, ele não vai poder doar. Vai ser orientado a restabelecer a saúde e assim voltar posteriormente. Raquel Santana, muito obrigada pelas informações. Maristela. A gente segue dando um giro agora pelo trânsito com imagens de Elvis Lopes, que está na Avenida Domingos Ferreira. Bora lá para a Zona Sul do Recife ver essa movimentação em Boa Viagem. Você está vendo aí que algumas faixas da avenida estão interditadas, né? Por causa de uma obra emergencial que está sendo feita pela Compesa. O serviço começou na noite da sexta-feira, só deve terminar no dia 15 de junho. A obra acontece no canteiro central, como você está vendo aí nas imagens, pertinho do número 2343. É em frente aí a uma loja de tapetes. Por isso, 2 faixas da pista da esquerda e uma faixa da pista da direita estão bloqueadas para os carros. Os técnicos estão trocando 6 metros de uma tubulação que está danificada. Ela tem aí aproximadamente 3 metros de profundidade. E para evitar o extravasamento de esgoto no bairro, o serviço precisou ser organizado com urgência, de acordo com a Compesa. E como a obra é complexa mesmo, a companhia diz que os trabalhos estão sendo feitos durante o dia e também à noite, sem interrupções. Os motoristas precisam ter um pouco mais de paciência, né? Porque o trânsito pode ficar mais lento nos horários de pico. Neste momento, a gente observa que o trânsito está fluindo sem engarrafamentos. Agora, 12:01, mas a gente percebe a intensidade do trânsito, né? Que vai ficando lento em alguns pontos. Elvis Lopes ampliando aí essa imagem para a gente observar, inclusive, as interdições, os avisos aí para os motoristas. A gente está de olho também nessa sinalização que é importante demais. E olha só a quantidade de carros, os motoristas que estão seguindo aí para os compromissos da hora do almoço. A gente vai junto com eles e também juntos aí com Elvis Lopes mostrando esta obra na Domingos Ferreira. A qualquer momento a gente pode trazer outras informações. E olha, uma coisa para você ficar muito ligado também é na nossa rede social. Tem essa novidade, o NE1 agora, @ne1.globo, uma rede social para você chamar de sua. Nós estamos ampliando aí esse contato, né, mais próximo com você, para você também conhecer os nossos bastidores, ver como tudo funciona por aqui. Inclusive, tá rolando agora, tá? Uma live, você tá acompanhando junto com a gente, pode também sugerir o que você quer ver aqui do NE1, hein? Pelo nosso canal Globo, você manda sugestões, vídeos, mensagens. É um canal que você já conhece. Olha só aí na sua tela o nosso QR Code para você acessar. Se você nunca acessou, vai lá, faz aquele cadastro bem rapidinho e já fica mandando tudo pra gente.
e pelas nossas redes sociais. Além de sugestões, você também pode conversar com a gente vai te levar para aquele nosso cafezinho, para as nossas reuniões, para você conhecer um pouco mais de como tudo funciona por aqui, tá? E agora a gente segue com outros assuntos. Olha, vamos falar de um problema que infelizmente é comum em muitos bairros e que pode dar bastante dor de cabeça à vizinhança: os terrenos baldios. Perto da sua casa, tem algum terreno abandonado aí? Olha, esses terrenos que muitas vezes possuem um proprietário acabam sem receber nenhum tipo de cuidado ou atenção. A consequência disso é o crescimento de mato, acúmulo de lixo que atrai animais e insetos também. Bora então falar com Natália Dielu. Ela está em um terreno como esse, que fica no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Os moradores reclamam da falta de atenção com esse espaço, com a falta de manutenção. E a gente está vendo, né, Natália, a quantidade de lixo por aí. Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. É uma situação bastante preocupante, né? A gente fala exatamente da rua Coronel João Alexandre Carvalho, que fica aqui em Jardim Atlântico. E como vocês veem, olha a quantidade de lixo nesse terreno, né? Que invade parte da rua, tem muito acúmulo de água também. Não sei se tem alguma infiltração, algum esgoto entupido por aqui, mas a gente vê. Não sei se a câmera vai dar a leitura, mas alguns mosquitos também, né, se movimentando por aqui. Então, esse é o tipo de cenário que pode prejudicar toda a vizinhança, né, a toda a comunidade. E aí as pessoas, muitas vezes, em situações como essas, de um terreno baldio, que não se sabe quem é o dono, ficam sem saber a quem recorrer, né? Onde pedir ajuda, como é que faz para melhorar essa situação. A gente sabe que também tem outro problema, que às vezes as próprias pessoas, né, da comunidade, infelizmente, acabam jogando lixo também nessas áreas. E aí é preciso a gente entender se tem problema naquele bairro de coleta de lixo, né? Como é que está esse cenário. Então, é importante a gente entender a realidade de cada lugar para poder recorrer, né, ao poder público. Então, a gente está mostrando isso para vocês porque a gente quer trazer esse serviço aqui para o NE1 para mostrar às pessoas como elas podem pedir ajuda, porque a orientação principal é primeiro procurar o dono, mas se não se sabe quem é o dono, é preciso procurar as prefeituras. Então, a gente vai trazer mais informações sobre as prefeituras da região metropolitana, quais são as orientações para melhorar um cenário como esse, para pedir ajuda numa situação como essa, Maristela. Tá muito feio por aí, né, Natália? Não é assim. A gente tem que preservar o meio ambiente, também as condições de saneamento para as pessoas. Toda a comunidade também precisa colaborar, né, gente? Tem muito lixo aí. A gente está nesse período de chuvas, né, mais intensas, desde o fim de abril, como nós falamos, aqui na região metropolitana. E aí tá o perigo de dengue também, além da sujeira, a quantidade de bichos. Ou seja, é uma condição bem insalubre para toda a comunidade. Claro que a gente vai voltar neste assunto com você, Natália, para chamar a atenção para isso. Até já, então, com outras informações. A seguir, tem o quadro Pega a Dica do G1 Pernambuco, as dicas para você programar a sua semana. Você vai ver também a situação de moradores de uma comunidade em Abreu e Lima. Eles não têm ponte para se deslocar, o caminho mais próximo de perto. Olha, não tem nada, viu? E bora seguir a gente no Instagram, @ne1.globo. Vai lá, segue a gente, tem uma live rolando agora. Até já com outras informações. Meio-dia e 10, o NE1 está de volta. É a hora de você ficar bem informado e programar aí a sua semana. Como? Arthur Ferraz está chegando aqui do G1 Pernambuco. Oi, Arthur, tudo bom? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente na TV e também ao vivo no Instagram. A partir de hoje, toda semana a gente traz dicas de serviços gratuitos no Grande Recife. E para conferir todas elas, basta apontar a câmera do celular para o QR Code na tela, como se fosse tirar uma foto e entrar no link. Não é fácil? É fácil demais. Bora lá, então, para o nosso quadro Pega a Dica. Olha, pega aí, tá, gente? As informações do Arthur. São muitas dicas, entre elas tem oficinas que estão sendo oferecidas
para mulheres pela Prefeitura do Recife, no Centro Marta Almeida, que fica na Rua do Bom Jesus, no bairro do Recife. São 214 vagas para oficinas de gastronomia, produção audiovisual, moda e costura. Para participar, tem que ter no mínimo 16 anos e morar no Recife. As inscrições vão até quarta-feira, depois de amanhã, pela internet. A gente traz ainda informações sobre a seleção para os cursos do IFPE que vão ser oferecidos a partir do segundo semestre deste ano letivo 2025. São 2.083 vagas em 16 campi. São cursos técnicos, são cursos de níveis técnico e superior, e as inscrições vão até quinta-feira pela internet. E a gente, falando em cursos, a Universidade Federal Rural de Pernambuco está com inscrições abertas para cursos de graduação. São 809 vagas em 6 cursos de diferentes áreas. Tem administração pública, licenciatura em física, letras, pedagogia. Esses cursos são oferecidos a partir do segundo semestre de 2025. São 809 vagas e são semipresenciais. Então, tem atividades online e também presenciais. As inscrições vão até 9 de junho pela internet. No G1, a gente traz informações sobre vários serviços, né, Maristela? Não só de cursos, mas também de saúde, exames e muito mais. Para acessar, é só baixar o nosso aplicativo, que é de graça, e também entrar no nosso site, o g1.com.br/pe, né, Mari? E ter outras informações sobre todos esses cursos. Muito obrigada, Arthur. Boa semana para você. Muito obrigado. Boa semana para você e para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente volta agora a falar sobre um projeto da Universidade Federal de Pernambuco que está oferecendo atendimentos de graça. Luna Markman tem todos os detalhes para a gente. É exatamente sobre a saúde bucal, né, Luna? O cuidado com os dentes. Muita gente, às vezes, não tem acesso àquele atendimento caro, não sabe para onde vai. Para quem está chegando agora, Luna, por favor, fala um pouco mais sobre esses serviços. Já é porque é o seguinte, o curso de odontologia aqui tem clínicas inclusive para público segmentado, para criança, para jovem, para o adulto, para o idoso. Só que a gente está falando de um projeto que se chama aqui, ó, do Trauma Sorriso, que é para atender só quem sofreu algum trauma, ou seja, uma queda, por exemplo, dentro de casa, no parque, numa piscina. E aí a professora Elvia Barros, que é coordenadora desse projeto, estava me contando que a escolha do dia, que é sempre na segunda-feira, não é por acaso, né? Boa tarde. Boa tarde. Por que a segunda-feira? Porque, geralmente, nos finais de semana, não é que os pacientes sofrem mais traumas, né? E aí, principalmente aqui, como ali nós vimos, queda em borda de piscina, toboágua, no parque, na praça. Então, assim, esses pacientes que sofrem esses traumas, eles precisam de atendimento. O ideal é que seja logo, mas muitos pacientes chegam já meses após o trauma, como temos um exemplo aqui do lado. Deixa eu até mostrar, o Gabriel, ele está sendo atendido, ele 7 anos atrás, correndo dentro de casa, quebrou o dente. Então, o trauma é sempre a quebra do dente? Geralmente é, né? O dente mais acometido é o incisivo central, que são esses dentes da frente, que precisam de procedimentos, seja fazer o canal, fazer restaurações, às vezes colocar um aparelho para tracionar um dente, algumas cirurgias também são necessárias. Então, dependendo das lesões que o paciente sofre, varia o plano de tratamento, e aí precisa-se de várias especialidades. E no projeto nós temos, né? Somos 8 professores de todas as especialidades. Vamos só caminhar mais um pouquinho ali. A Júlia já vai fazer um raio-x, está ali relaxando na cadeira. Tem aqui também a Isabel, que ela também caiu correndo num parquinho. Deixa eu falar com a mãe dela aqui rapidinho. Vou passar para esse lado. Tudo bom, querida? Como é teu nome? Yolanda. Yolanda, quando foi a queda da Isabel? Em janeiro. Em janeiro. De lá para cá você chegou aí num dentista particular ou então da rede pública? Não. Fui na rede pública do postinho, mas ainda está em espera. Aí qual é o bairro? É Caxangá. Tá. Aí eu vim diretamente para cá. Graças a Deus eu tive esse socorro aqui. Foi quando a queda dela? Em janeiro. Ah, sim. Desculpa, janeiro. De lá para cá ela estava reclamando de dor, alguma coisa, mãe? No início ela reclamou muito de dor. Mas graças a Deus agora há pouco está passando. Qual era a tua maior preocupação?
de não conseguir fazer o tratamento dela. Ela ficar com o dentinho quebrado. Isso, porque é muito caro, não tenho condições. Entendi. Ela estava com vergonha de ir para a escola? Tem brincar, Oi, tá bullying também, porque ela sofre bullying, que ela fica sem o dente, aí vai ficar banguela essas coisas, então estava deixando ela muito tristinha. Tá vendo? Vou até conversar com isso, então, com uma professora, como é importante, né? Não só para a saúde da boca, mas para a autoestima da pessoa ter esse tipo de tratamento, né? Sim, porque geralmente é assim, crianças, principalmente crianças e adolescentes que vêm aqui, os pais sempre relatam, né, que não querem ir para a escola, tem vergonha, sofrem bullying, os coleguinhas fazem até música, né? Então, assim, isso afeta muito a autoestima e a qualidade de vida do paciente. Para morder, né? Para se alimentar, sentem dor. Vamos só reforçar o serviço. Então, é toda segunda-feira. Que horário? Precisa se inscrever ou é por ordem de chegada? Assim, o atendimento não precisa se inscrever, é por ordem de chegada, é demanda espontânea, mas nós recebemos muitos pacientes encaminhados, né, dos postos da prefeitura, das unidades vinculadas ao Estado, como o Hospital da Restauração, Getúlio Vargas, porque nós atendemos também pacientes que sofrem acidente de moto, de carro, violência doméstica. Então, assim, é uma gama grande de pessoas que sofrem trauma por diversas formas. Perfeito. Senhora, muito obrigada. Parabéns, gente, por esse projeto que acontece desde 2017. Já, com certeza, beneficiou milhares de pacientes. Volto com você, Maristela. É uma bela iniciativa, né, Luna, que ajuda muitas pessoas por aí. Agora é a vez de Bruno Fontes voltar a conversar com a gente para falar sobre o acesso à comunidade de Caiana, na zona rural de Abreu e Lima. O acesso está complicado demais, né, Bruno? Você gravou uma reportagem com os moradores, né? Isso, Maristela, nós passamos um dia lá, né? Eles chamaram a equipe do NE1, a gente fez toda uma produção especial, levamos também drone para mostrar essa situação de como estão vivendo esses moradores, porque é uma comunidade rural, eles passam por canaviais, né? Tem muita essa parte de produção rural naquela área. Então, quando chove, essa situação já era muito ruim. Eles tinham uma ponte estreita, pequena, mas se via. E até passava, então, alguns veículos, por exemplo, a moto, eles usam muito essa moto e alguns carros, né, pequenos. Mas a ponte caiu há mais de 4 anos, ela não foi reconstruída, ela já não tinha umas condições muito boas. Ela foi construída, de acordo com os moradores, seria uma responsabilidade do município de Abreu e Lima, apesar deles estarem ali numa área que vem de Paudalho e também Abreu e Lima. Vamos assistir a reportagem. Eu estive antes, passamos um dia lá, foi um outro dia e agora a gente vai mostrar eles recebendo a gente lá no centro de Xande Cruz. Oi, pessoal, a gente vai começar o dia aqui no centro de Xande Cruz. Já peguei até um cafezinho no fim da estrada de Aldeia. Quem está aqui ligou para a gente, está esperando. Eu estou aqui numa praça de mototáxi, a Alessandra. Por que você chamou o NE1 para mostrar a sua comunidade? Bom dia para a senhora. Bom dia. Entre tantos problemas, a gente chamou por causa da ponte que caiu há 4 anos e até agora a prefeitura não resolveu. Já fica em Abreu e Lima, né? Esse pedaço aqui é Paudalho. Isso, fica na parte de Abreu e Lima. Já adianto que a estrada não está muito boa, não. Genival e Alexandra seguem de moto. Da estrada de Xande Cruz até a comunidade de Engenho Novo, são 4 quilômetros. Nesta ladeira, uma descida, fica bem difícil manter o equilíbrio da moto. Genival tem que parar neste ponto. Aqui termina a corrida para Alexandra. Pai, foi meio difícil, viu? A menina estava com vontade de descer da moto, mas eu digo, devagarzinho, você vai, bota o pé no chão, equilibrando com o pé no chão, até chegar aqui embaixo. Foi difícil demais. Danifica a moto? Danifica, tração, freio. E se não chover, se chover, é capaz de não subir. Porque um barro amarelo desse aqui, ó. Sai deslizando, né? Aí não sobe, não. Olha o que sobrou da ponte. Praticamente nada. Os moradores ainda colocaram esses pedaços aqui de pau, porque só assim eles têm condições de passar do Engenho Novo aqui para Caiana. E por causa disso, claro que o carro não vai passar aqui e só alguns motociclistas, mototaxistas, que têm coragem de socorrer esses moradores. Como é que é para vocês assim um socorro, ir lá para Xande Cruz, ali perto de Aldeia? Não consegue? Não consegue, não vai daqui para lá, não vai nada. Devagar, minha gente. Olha, sei não.
cinegrafista Otton Veiga decola o nosso drone para mostrar a imagem da ponte que está abandonada há mais de 30 anos pelo Exército Brasileiro, de acordo com os moradores. Ele mostra também a ponte de madeira que caiu numa forte chuva há mais de 4 anos. Vai pegar ali. Severino Rinaldo vende macaxeira e verdura em aldeia. O caminho de moto aqui, todo dia, é arriscado e necessário. Para poder ter minha renda. Então o caminho é isso aqui. Essa ponte caindo, né? E a gente está procurando aí os nossos direitos e que o prefeito veja isso aqui com mais carinho, que a comunidade precisa. Vê a quantidade de pessoas que tem aqui. Tem muita gente que tem propriedade no outro lado, está querendo vender porque não tem acesso. A base da ponte aparece com o ferro exposto. Era a estrutura que dava sustentação à parte que caiu no rio. Por aqui, passa a água que vai para a barragem de Botafogo. Seu Adolfo tem a sabedoria de um agricultor que mora na comunidade de Caiana há mais de 30 anos. Nós tínhamos uma ligação, Caiana, Xande Cruz. Agora, para a gente chegar em Xande Cruz, simplesmente nós vamos para a usina São José, pega o engenho d'água e percorre aquela estrada todinha para poder chegar lá. Muitos quilômetros de distância, podendo a gente ser beneficiado. São dezenas de moradores que pedem socorro. Dona Maria Luísa tem o rosto marcado pelo tempo e os pés cobertos de barro. São 83 anos de idade. Os últimos 10 anos aqui na zona rural de Abreu Lima são os piores. Tempo de chuva assim não chega nada, nem moto, nem carro. Nada chega. Na minha casa de primeira ainda chegava gente para vender, era roupa, era panela. O que eles arrumavam, ele trazia, ainda passava carro. E depois passou, fechou mesmo, não chega nada. Alexandra, a guia de hoje do NE1, que chamou a gente, conta que depois da ponte, sem carros e motos, os agricultores têm que andar 5 quilômetros pelo barro escorregadio para chegar à comunidade de Caiana. Nós solicitamos à prefeitura, para que ela construísse a ponte. A prefeitura alega não ter dinheiro para construir essa ponte. Entramos no Ministério Público, aí o promotor foi e solicitou à prefeitura mandar um ofício para o Exército, ver se ele nos ajuda com a construção dessa ponte. A prefeitura entraria com o material e o Exército entraria com a mão de obra. A gente faz o caminho de carro para mostrar o desvio, porque a ponte não existe mais. A estrada do INCRA, em direção à PE 41, é péssima. São 18 quilômetros de desvio. Este é o caminho para socorrer moradores para o posto de saúde, maternidade ou para fazer compras no centro de Xande Cruz, em Paudalho. Depois de quase 40 minutos de carro, a gente passa pela usina termoelétrica e sai na PE 41. E depois entra de novo numa estrada de barro. As setas indicam que estamos perto das comunidades de Caiana 1 e Caiana 2. Os moradores, cansados, chegaram a pé e na chuva. Por isso que a gente está aqui pedindo socorro para ver se pelo menos o nosso prefeito dê uma olhadinha aqui em nossa comunidade. Transporte é fundamental para todo mundo, principalmente para os agricultores que precisam vender os produtos que eles plantam aqui. Sofre todo mundo aqui. Os agricultores também não podem ter a venda dos nossos produtos porque a distância é muito grande e a dificuldade é muito grande para a gente escoar a nossa produção. Que é o quê? Macaxeira, por exemplo? Diversos, né? Diversos. Macaxeira, milho, batata, coentro, milho, a criação, galinha, ovo de galinha, essas coisas. E os problemas não terminam por aí. A única escola que tinha em Caiana está fechada e os alunos precisam do transporte escolar, que nem sempre consegue chegar aqui, por causa do acesso ruim pela estrada do canavial. Porque não consegue subir na ladeira. A dificuldade de acesso, transporte, escola que não funciona, são muitos problemas, estudantes, agricultores, moradores, uma comunidade inteira prejudicada, né, Bruno? A gente já tem alguma resposta para eles? É até difícil acreditar, né, que isso ainda exista, né? Nesse Brasil atual, né? Eles até falaram que eles foram completamente esquecidos. Nós fomos atrás dessas respostas. Quando vocês viram agora essa reportagem, aparece bem aquele rio. O rio passa ali e vai lá para a barragem de Botafogo. Primeiro, tem uma estrutura bem grande, né? Que o Exército começou a construir há 30 anos, mas eles não terminaram. Porque ali fica perto lá
do quartel do Seminique, que fica no fim da estrada de Aldeia. Uma área bem grande, Igaraçu, Abreu Lima, tem também Araçoiaba. E a outra que funcionava, aquela menor que eles colocaram a madeira, aí sim ela caiu e é de responsabilidade da Prefeitura de Abreu Lima. A gente pediu então uma resposta a eles e eles disseram o seguinte, que esse caso está no Ministério Público, os moradores pediram então ajuda ao Ministério Público e o que é que foi resolvido? Nada por enquanto, tá? Porque é o seguinte, a Prefeitura disse que eles estão em busca de recursos e também de uma contrapartida dos moradores. Eles querem que emergencialmente os moradores entrem lá com a mão de obra. Agora a gente fica assim, se questionando como é que os moradores vão ter, por exemplo, a especialidade em construir uma ponte que depois não ofereça risco para eles caírem ali. Então eles disseram que iam entrar com esse material e os moradores iam fazer então essa mão de obra. Isso não foi resolvido, a Prefeitura disse que está buscando então outras formas de resolver esse problema. Nós vamos continuar cobrando também da Prefeitura. Já o Exército Brasileiro disse que recebeu esse pedido para ajudar eles e eles vão então acionar o Batalhão de Engenharia e vão dar uma resposta se eles conseguem então resolver o problema desses moradores até o dia 6 de junho. A gente sabe que o Batalhão de Engenharia do Exército funciona muito bem, até porque eles fizeram, por exemplo, a duplicação da BR-101 ali em Goiânia. Então o Exército, pode ser que o Exército consiga emergencialmente essa solução, vamos dizer assim, provisória, mas a gente vai continuar acompanhando essa situação aí. Maristela. Bruno, dá medo de ver, imagina de passar naquela ponte improvisada, cheia de madeiras ali, aquela ponte que você tentou esse acesso, é o que os moradores têm, né? A gente está aí recuperando essa imagem para você e isso é o dia a dia mesmo desses moradores. Imagina, né, motociclista também passando por aí, porque não tem opção, gente, é o único caminho e essa é a dificuldade diária de quem vive aí na zona rural de Abreu e Lima. Claro que a gente vai seguir acompanhando e cobrando junto com a comunidade. Obrigada, Bruno, pelas informações. Bora voltar a falar com Natália Dielu sobre como a população pode cobrar, sabe o quê? A limpeza e a manutenção de terrenos baldios. Como é que a população pode recorrer à limpeza desses locais? Em Natália, a Prefeitura também, as prefeituras oferecem algum canal de atendimentos? Tem funcionado, de fato? Porque a gente vê uma quantidade de lixo tão grande por aí, né? Tão abandonado. E a gente tem que lembrar também da responsabilidade dos proprietários desses terrenos, né? É verdade. A gente tem algumas informações para passar para quem está nos acompanhando aqui no NE1 sobre cada prefeitura, né? A orientação de cada prefeitura aqui na região metropolitana. Mas antes, Maristela, eu queria muito conversar com alguns moradores. Na primeira participação aqui no NE1, a gente mostrou esse cenário assustador aqui, né? De Jardim Atlântico, nesse terreno abandonado, baldio, que acumula lixo dia após dia. E Michele, que mora aqui, né? Estava me contando que essa água fica assim sempre que chove, né? E por que, Michele, está desse jeito? Está faltando limpeza? As pessoas estão jogando lixo? O que é que está acontecendo aqui? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Natália. Boa tarde a todos. A situação aqui é devastadora, porque a prefeitura vem, limpa, né, como vocês sabem, porém, no mesmo minuto, a população já está jogando lixo novamente. Aí, quando chove, a situação só piora. E ainda tem a situação de quando vem os catadores em busca de recicláveis, rasgam as sacolas voam toda para a rua inteira, fica um cenário devastador. E a gente vem sofrendo muito, principalmente com essa água suja que fica parada aí muitos dias e está atraindo muita muriçoca, muito mosquito. Também bichos de toda qualidade, ratos, tem muito rato, muita barata indo para a casa da gente. Então a gente queria saber do poder público o que é que a gente pode fazer para resolver. Você disse que quando vocês falam do terreno, a prefeitura diz que é um terreno particular. Isso, a prefeitura já veio, faz a limpeza, mas diz que o terreno é particular, que a gente precisa procurar saber quem é para fazer a denúncia. Mas aí a gente nem sabe quem é e a prefeitura também não se posiciona para achar, porque eles têm como saber e a gente fica nessa situação. Aí o único jeito que eu encontrei foi de chamar a reportagem, né, para poder ajudar a gente aqui.
E aí o pessoal acaba afetando todo mundo, né? O pessoal fica doente, porque isso aí acumula também o mosquito transmissor da dengue, né? O Aedes aegypti. Isso transmite sim, até por conta da quantidade de lixo que tem. É algo que chega a ser assustador, né? A gente olha assim, tipo, vê essa quantidade toda de lixo, sem falar da quantidade de doenças que podem nos atrair. A gente mora muito próximo de um local desse e, tipo, a gente percebe dentro de casa que, Matheus, a gente percebe dentro de casa que pode nos gerar doença. E é algo que o mau cheiro influencia também, o mau cheiro, a causa. A gente passa por aqui, tipo, não consegue nem passar tão perto. Obrigada, viu, Matheus? Matheus também é morador aqui, então vamos trazer, a gente preparou aí na tela umas informações para os moradores, porque a gente vai trazer uma resposta aqui de Olinda, mas no Recife, em áreas públicas, em locais abertos, o morador pode solicitar que seja removido o acúmulo de lixo e a realização da capinação do local pelo telefone 156. O solicitante vai receber um protocolo e um prazo para a realização do serviço com o número do protocolo. O morador pode acompanhar a execução do serviço por meio desse telefone ou o aplicativo Conecta Recife. Caso esse terreno seja privado, a Prefeitura do Recife disse que esclarece que é de responsabilidade do dono do terreno a limpeza e a remoção do lixo. Mas se o terreno estiver muito sujo com água parada, é possível entrar em contato com a vigilância ambiental. A Prefeitura de Jaboatão também disse que a limpeza do terreno é de responsabilidade do proprietário, mas em caso de denúncia em relação à presença de animais ou a situação que possa trazer risco à saúde das pessoas, os moradores podem entrar em contato com o Centro de Vigilância Ambiental do município pelos números 3134-9750 ou 134-9751, das 8 às 18. Em Paulista, o município informou que em áreas privadas não pode realizar intervenções, mas quem precisar denunciar locais que tenham acúmulo de lixo podem entrar em contato pelo 983285517. E em Camaragibe é possível pedir ajuda pelo telefone 21 29 9547. Sobre Olinda, a gente pediu uma resposta, né? E a prefeitura disse que os donos do terreno que têm a responsabilidade de limpeza dessas áreas. No caso da vizinhança perceber a falta de cuidado, a orientação da Prefeitura de Olinda é registrar na ouvidoria. O número é o 98915-4077, né? Foi isso que os moradores aqui de Jardim Atlântico fizeram, então esperando, na verdade, uma solução mais definitiva, né? Que também precisa da colaboração dos moradores aqui da região para se conscientizarem e pararem de jogar lixo aqui, porque ela disse que tem limpeza, mas o problema é que as pessoas continuam jogando lixo. E aí, como esse terreno está aberto aqui, também com esse problema da água suja, da água da chuva, o cenário piora e assusta, né? As pessoas com medo também de adoecerem mais por aqui, Maristela. Tem que ter a colaboração de todo mundo, né, Natália? Olha só a quantidade de mosquitos que a gente observa por aí, a colaboração dos moradores, realmente para não jogar lixo, o responsável também pelo terreno, que tem que cuidar desse espaço, mas quando nada disso funciona, gente, a prefeitura tem que intervir. Se vira uma situação que compromete a saúde das pessoas, um risco para a saúde pública, a prefeitura da cidade tem que tomar providências. É o que a gente espera por aí. Os moradores de Olinda já fizeram essa solicitação formalmente para a prefeitura e nós estamos daqui também fazendo essa solicitação ao vivo, né, Natália? A gente vai seguir acompanhando para ver se esse terreno fica limpo e esse cenário muda. A gente agora segue com o giro pelo trânsito, 12h34. Elvis Lopes está na Avenida Herculano Bandeira, no bairro do Pina, lá na zona sul do Recife. Você observa a movimentação bem tranquila aí do trânsito para quem vai sentido Boa Viagem e Piedade. Agora eu te convido a conhecer uma iniciativa que utiliza recursos da tecnologia para o desenvolvimento de crianças e de adolescentes que precisam de atenção especial. As atividades acontecem no espaço de terapias, que são oferecidas de graça no município de Igaraçu. A ideia é unir o hiperfoco dos pacientes e o interesse pela tecnologia para desenvolver autonomia e novas habilidades.
Para o que ela precisa, a mãe está por perto. Mas a prioridade é estimular a independência de Júlia sempre. Cada vez mais eu puxo, tento incentivar para que ela justamente possa assim estar se desenvolvendo. Porque a gente está aqui hoje como pai e mãe, dando todo o apoio possível, todo o cuidado, mas amanhã o futuro só a Deus pertence. Então, quanto mais independente ela tiver, para a gente é melhor. Júlia tem 8 anos, tem TEA, transtorno do espectro autista, condição que afeta o comportamento e dificulta o relacionamento com outras pessoas. Existem níveis diferentes. Quem tem TEA pode ser quieto demais ou muito agitado, por exemplo. Para desenvolver as habilidades, Júlia tem acompanhamento profissional. Uma vez por semana, ela e outras crianças são atendidas no Complexo Multicrescer, serviço oferecido pela Prefeitura de Igaraçu para alunos da rede municipal com diferentes tipos de deficiência. TDAH, com dislexia, não é? E também com TOD. E essas crianças, elas são encaminhadas pelas escolas, né, prioritariamente pelas escolas municipais, porque eles são público do município. E aí eles vêm para cá, a escola ela envia uma listagem para a gente com o nome dessas crianças e também explicando o motivo pelo qual ele necessita do atendimento. E aqui nós fazemos uma triagem, né, pela assistente social e convocamos a família para que ela venha e passe por uma entrevista com a assistente social para daí adentrar ao atendimento. O Complexo Multicrescer substituiu o CREEI, o antigo Centro de Reabilitação e Educação Especial de Igaraçu, que atendia 150 crianças. Agora, a capacidade é para 360. A estrutura conta com serviços como psicopedagogia, fonoaudiologia, musicoterapia e educação física adaptada. A equipe de psicologia atende as famílias também. Essa sala, ela representa muito para a mãe da gente que é atípica. Muito mesmo. Eu não sei nem o que dizer, porque Deus botou pessoa na nossa vida para colher a gente. Em primeiro lugar é a mãe, né? E segundo, o nosso filho. Porque, assim, a gente tendo a cabeça bem, o pensamento bem, o nosso filho vai estar bem. E entre as atividades para as crianças, tem uma que é novidade como terapia para elas. Aqui neste espaço foi montado um laboratório de tecnologia, porque o mundo moderno e digital precisa ser inclusivo também. A curiosidade natural das crianças fica evidente. Impressoras 3D, robôs, máquinas, lógica. O Lab Maker potencializa a capacidade de quem entra aqui. O objetivo desse laboratório é ajudar nos trabalhos realizados tanto pelos técnicos que atendem no complexo como a rede municipal de Igaraçu. Então, esse laboratório ajuda através do hiperfoco das crianças. Então, assim, o psicólogo vem com hiperfoco em um objeto e a gente constrói, modela esse objeto e a criança aqui tem todo acesso à tecnologia, a montar robô, casinha tecnológica, tudo isso. Então, esse laboratório ele é 100% inclusivo. Então, tudo que entra nele tem que ser com um projeto de inclusão e ele ajuda nesse sentido. A gente tem um livro acessível, que a criança vai contar a sua história, vai desenhar o seu personagem, a gente vai construir esse personagem e esse e-book para ela. E ainda vai ter um game feito pelos nossos monitores do laboratório. Enquanto aprimora a própria independência, Júlia imagina o primeiro projeto como cientista. Fazer os brinquedos, ter que pegar um fiozinho, aí derreter todo e transformar em as coisas que você quer. Eu vou querer fazer uma casa. Por que uma casa? Porque aqui não tem uma casinha, aí eu quero fazer uma. Vai dar certo? Vai dar sim. E como vai? Olha, a gente coloca agora para você o QR Code do G1 Pernambuco com a reportagem do Pega a Dica, que você acompanhou agora há pouco. É só apontar a câmera do seu celular para ele e acompanhar as informações dos cursos, os serviços de graça na região metropolitana, correção feita aqui, QR Code certinho para você acessar. E olha, junho começou, está aberta a temporada de festas juninas e o São João de Caruaru é um dos mais procurados do nosso estado, né? O fim de semana foi movimentado na cidade com a abertura do palco principal. Entre as atrações, Ivete Sangalo e Solange Almeida.
No palco principal foi o som gostoso de se ouvir da Banda de Pífanos de Caruaru, orquestrada pelo maestro Mozart Vieira e pelos mestres da cultura popular, que abriu de forma oficial o maior e melhor São João do mundo na edição de 2025. Na sequência, quem subiu ao palco foi o cantor Matheus Vini, agitando a galera. Uma das atrações mais esperadas da noite, a baiana Ivete Sangalo fez o público sair do chão com toda energia e ritmo contagiante. Na preparação para mais um São João, Ivete citou as muitas peculiaridades que fazem parte dos festejos juninos e lembrou o seu tempo de criança. Eu, como nordestina, legítima, apaixonada pelo São João, acho que é um dos maiores privilégios do mundo eu poder estar no palco com grandes artistas do segmento do forró, fazendo uma coisa que eu amo e celebrando uma festa que é muito a nossa cara e que é a cara da minha vida, da minha infância. Os fãs da baiana vieram de longe para acompanhar mais uma apresentação daquela que eles consideram como manhinha. Chegaram que horas para ver Ivete? 5 horas da tarde! O que é que tá achando do show? Maravilhoso! Vieram de onde? Recife. Só para curtir Ivete? Só para curtir Ivete. Maravilhoso, maravilhoso! Ela é única, é diva, é rainha! Para encerrar a noite, muito forró com outra baiana, Solange Almeida. A cantora falou sobre os novos projetos e o repertório especial de São João, preparado especialmente para o período. Grandes nomes que eu sonhava gravar, né? Jorge de Altinho, Alcimar Monteiro, Petrúcio Amorim. São João, para mim, é uma festa muito afetiva. É uma das festas que eu mais amo no ano, que tem uma representação muito grande para mim, remete muito à minha infância. Eita, época boa, de muita festa, de muita música. Junho também é sinônimo de comidas feitas com milho, né? Tem gente que aproveita para ganhar um dinheiro extra vendendo canjica, pamonha, bolo de milho, mas é preciso ficar atento também para evitar acidentes com queimaduras. Assunto para Bruno Fontes, que está com o médico, né, Bruno? Porque a gente não quer que aquele cenário se repita, né? De urgências lotadas, de pessoas, infelizmente, se queimando aí enquanto estão preparando as comidas típicas. E é uma festa tão bonita, né? Quando a gente vê o São João, nós somos nordestinos, nós adoramos e tem essa preocupação também. Muitas pessoas pensam assim apenas nos fogos, mas não. Muitas crianças se queimam quando estão com os adultos ou então os próprios adultos na preparação dessas comidas juninas. Dr. Luiz Custódia, cirurgião plástico, ele está aqui com a gente, especialista em queimaduras. Muito obrigado pela participação aqui no NE1. Doutor Luiz, o que acontece muito nessa época dessas queimaduras e o que as pessoas fazem de errado em casa antes de elas chegarem aos hospitais? Olha, é preciso ter muito cuidado, principalmente hoje com os fogos de 3 tiros, aquelas pistolas de 3 tiros. Outro cuidado com manusear na cozinha com líquidos quentes, com óleo fervendo, até coxinha mesmo que se bota congelado, aí você bota direto no óleo, ter cuidado porque ela explode, às vezes tirar do freezer, colocado no óleo, diretamente o óleo fervendo, explode e dá um banho, verdadeiro banho nas pessoas. Isso chega muito pra gente no hospital. E uma lesão no rosto, né? Porque já preocupa várias vezes quando esse óleo quente vem, ele vem no rosto. Claro. A lesão e a gente, para não tirar logo, prefere colocar água gelada. A gente não fala colocar água com gelo, porque o gelo também queima, né? Então é preciso ter um cuidado, não botar o gelo diretamente e sim água gelada. Imediatamente, porque é um processo físico. Quanto mais tempo a ação do calor, mais profunda será a queimadura. As pessoas assim, a gente fala muito, mas tem aquelas receitas caseiras que vão piorar, né? Pasta de dente, manteiga e tantas outras que as pessoas passam em casa. Nada disso, né? É sempre bom lembrar. Com isso aí, Bruno, tem uma coisa que é muito simples e poucas pessoas sabem, até mesmo os médicos, a maior parte dos médicos não sabem. A queimadura, inicialmente, logo no início,
40% da dor da queimadura é contato com o ar. Então, se você cobrir a queimadura, você vai passar logo de imediato a dor. Uma prova disso é quando os pacientes chegam no hospital com a mão queimada e com a mão dentro de uma vasilha, água com gelo. Então, isso é uma prova. É quando tira a mão dentro da vasilha, aí a dor volta. Isso é uma prova que a gente não deve estar expondo, né, a queimadura. E outra, passar essas substâncias que você falou, isso aí só vai atrapalhar, porque a gente precisa fazer um curativo. Aí tem uma pasta de dente, tem outras substâncias agarradas, não é? E aí, no decorrer, eles vão soltando. Só vão piorar. Olha, uma outra coisa só para a gente terminar, o doutor Luiz Custódio não coloca nenhum pano, nada disso, porque as pessoas às vezes tentam retirar e também vem uma parte dessa pele que já está lesionada. Maristela. É importante prevenir, né, e seguir todas essas orientações em caso de acidentes. Obrigada, Bruno. Bora falar agora da novidade. O NA1 está nas redes sociais, @na1.globo. Inclusive, está rolando uma live agora. Você acompanha os bastidores do NA1 aqui junto com a gente. Então, segue lá, tá? E a primeira semana de junho é dedicada no mundo todo ao meio ambiente. E aprender a preservar o nosso planeta é algo que devemos começar desde cedo, né? Por isso, crianças de uma instituição de ensino aprenderam o valor da reciclagem em uma atividade realizada na manhã de hoje. A Casa da Criança Marcelo Asfora atende 95 meninos e meninas. Aqui eles fazem atividade física, têm reforço escolar e aprendem lições que não caem necessariamente na prova, mas contam muito para a vida. O que a gente gera todos os dias e que a gente lança o lixo, né? Porque só é lixo se tiver misturado. O papo com a meninada foi sobre como é importante cuidar do meio ambiente, lembrando que isso é tarefa de todo mundo. Elia, o que você entende sobre esse negócio de reciclagem? Por que é importante a gente separar? Porque, além disso, poluir o ambiente, às vezes pode fazer muito mal ao ser humano. A partir dessa poluição, a respiração, o ar, pode ser tudo poluído. A partir disso, pode criar problemas ecológicos. Sim, aí é importante a gente separar esse lixo, né? É claro. Para onde vai o lixo gerado em cada casa, por cada um? Afinal, o que é mesmo lixo? Tudo misturado é o quê? Lixo! E quando tá separadinho? Matéria-prima! Muito bem. Olha aí. A ideia é fazer desse tema um assunto constante por aqui, para que a preocupação com o meio ambiente seja parte do dia a dia dessas crianças. Com essa parceria com o CPRH, então a gente vai começar a trabalhar exatamente para dar um conhecimento, uma vivência maior do que é lixo, do que é resíduo, a forma de descarte, a economia circular de uma forma geral, né? Então, tudo isso vai ser começado a trabalhar agora na Casa da Criança. Andresa é mãe de um dos meninos atendidos pela Casa Marcelo Asfora. Ela trabalha há 10 anos como catadora de material reciclável e conta que a forma como as pessoas descartam os resíduos atrapalha muito. Diz para as pessoas o que é que elas podem fazer para ajudar o teu trabalho, que ajuda tanto a gente. Eu acho que poderia ser o jeito de descartar, né? Poderia ser numa sacola transparente, né? Que desse para a gente ver o que é que tem ali naquela sacola. Na hora do descarte, não misturar comida com plástico, né? Porque isso aí também afeta o meio ambiente, né? E com o tempo a gente fica doente também, né? Vendo se pode ligar para a gente buscar aquele descarte que ele jogou fora. A Agência Estadual de Meio Ambiente tem várias atividades programadas para esta semana. Vão ter atividades dentro da CPRH, hoje à tarde mesmo vai ter um cine ambiental, né, para as pessoas de lá, e vão ter atividades extra, vai ter atividade em empresas, em escolas, né, então os vários ambientes, né, vai ter prêmios que vão ser dados para empresas que
fazem práticas sustentáveis. Então, é uma gama de atividades que a CPRH está executando essa semana. E para comemorar a Semana do Meio Ambiente, Beatriz Castro e Christopher Moraes embarcaram numa missão ecológica, com pessoas que acreditam que mudança de hábitos podem ajudar aí a conservar o planeta. Cabo de Santo Agostinho, litoral sul de Pernambuco. Aqui a natureza recortou os manguezais de forma caprichosa. Juntou os rios Tabatinga e Algodoais para formar o Maçangana. Essa turma de voluntários se prepara para seguir pelos contornos do rio. Antes, um aquecimento para quem veio disposto a se embrenhar no mangue e catar os resíduos deixados por quem teima em fazer do rio uma lixeira. A fábula do elefante e do beija-flor serve de incentivo. O elefante estava bem sentado e o beija-flor passava, a floresta pegando fogo, e o beija-flor passava com um biquinho cheio de água e jogava lá. E o elefante disse: o que é que você está fazendo? Essa sua água, essa gota d'água não vai apagar o incêndio. E ele disse para o elefante: eu fiz minha parte, faça a sua. E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos unidos e estamos fazendo isso. Café da manhã com frutas, cuscuz, pães, enche o prato e dá mais disposição para os voluntários alimentados de propósito. Tem que chegar já com aquela energia para poder dar todo o gás. Esse café da manhã dá uma impulsionada. Reforçado desse jeito, com certeza. Vai trabalhar muito. Muito. E por que você vem trabalhar aqui? Nossa, primeiramente o senso de cidadania, o meio ambiente é de todos nós. E precisamos, né? E também o trabalho que a gente faz hoje é o reflexo do amanhã. Barriga cheia, hora de ir para o trabalho. 8h35 da manhã vai começar o expediente e os voluntários embarcam no catamarã para seguir até os manguezais. E a gente vai junto para acompanhar o trabalho deles. Aquele apoio moral. Obrigada. A bordo, gente de todas as idades, de profissões e endereços diferentes. Todos determinados a contribuir com o meio ambiente. A bandeira do projeto Rio Vivo, Rio Limpo simboliza a união de muitas mãos guiadas pelo coração. Veio de Olinda. Por quê? Sim, por amor mesmo ao meio ambiente, né? Só podia ser. Então, o nosso desenvolvimento mesmo, individual, é maravilhoso participar. Só em saber que você está contribuindo com o planeta, o meio ambiente é que agradece, né? O catamarã vai parando pelo caminho para o desembarque dos voluntários. Eles se dividem em grupos para começar a faxina nos manguezais. Como são várias ilhas, aí para a gente ter um aproveitamento maior, a gente distribui por grupos, dependendo da área. Então, o grupo de idosos a gente deixa em áreas que são mais acessíveis. O grupo de jovens aventureiros a gente leva para um mangue mais denso. Pé na lama. E outros vão para a parte de reflorestamento, que toda ação também faz plantio de mangue. 4 grupos seguiram para a missão, munidos com sacolas para recolher os resíduos. E se é para acompanhar, lá vamos nós. É que eu aprendi 2 lições para botar o pé na lama. Primeiro, andar de lado que nem caranguejo. E depois, pisar nas mesmas pegadas de quem veio antes. Porque essa pessoa já deve ter ido até a profundidade, mas é sempre bom contar com apoio moral aqui. Esse cuidado com os manguezais tem explicação. Eles cumprem uma função importantíssima no sequestro de carbono da natureza. A taxa é bem mais alta do que em muitos outros ecossistemas. Uma força e tanto para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Hoje é um dos maiores pulmões que o planeta tem, são as áreas de manguezais, são os biomas de manguezais. Tão importante e tão maltratado. Os voluntários encontram muito lixo nos manguezais, todo tipo de resíduo. Aos poucos, eles enchem sacolas e mais sacolas. Mostra pra mim o que você conseguiu coletar aí. Copo descartável, tem até uma garrafa de combustível, de óleo, né? De carro. É muita coisa que... Tem muitos copos, garrafa de vidro, garrafa PET.
muito saco, essas sacolinhas de supermercado. É Embalagem, muita coisa, né? de embalagem. As pessoas vêm para aí fazer piquenique e não levam seu lixo de volta. O que é que você diria para essas pessoas? Que cuidasse do planeta, do ambiente onde eles têm momento de lazer, como se cuidasse da sua casa. O lixo não é a única agressão. Imensas áreas foram desmatadas e recebem novas mudas. O plantio também faz parte das tarefas dos voluntários. O inspirador, fundador e principal apoiador do projeto é o Eloy. Ele já foi trabalhador rural, pescador, pedreiro, marceneiro, até se tornar empresário. Vive do turismo e sabe o valor de preservar o cenário que sustenta tanta gente. A minha consciência ambiental vem através do meu avô. Foram os ensinamentos que ele me repassou. E eu procuro manter isso enquanto estiver vida, é satisfatório. Qual foi o ensinamento? O ensinamento é que tudo que eu tenho e o que vivo veio do meio ambiente. Veio do rio, veio da mata, veio do mangue. E eu pretendo continuar com esse trabalho. É um trabalho de formiguinha e o esforço de cada um conta nesse desafio coletivo. Nesses 5 anos de projeto, já tem muito resultado para mostrar. Colhemos em torno de 40 toneladas no período de 5 anos. É ótimo ser formiguinha. De pouquinho em pouquinho a gente consegue muita coisa. A ação dura cerca de 2 horas. Já é tempo de voltar e recolher os voluntários. A proa do catamarã vira um depósito de lixo. O material recolhido passa por uma triagem antes de seguir para a cooperativa de catadores. Mais impressionante do que a quantidade é ver que jogam de tudo nos rios e manguezais. Tem sofá, mochilas, calçados, isopor, rede de pesca. É incrível a quantidade de lixo que a gente consegue ver e as pessoas não contribuem, né? E daqui eu consigo manter minha família e arcar com a minha responsabilidade. Se todos contribuíssem, a natureza não sofria tanto, não é verdade? Pensar que isso tudo aqui estava na natureza, tudo na natureza, né? A qual a gente não for buscar, não vai sair de lá. Ainda bem que há 5 anos, dezenas de formiguinhas se unem para dar as mãos à natureza. E preservar é uma responsabilidade mesmo de todos nós, né? Bora agora falar de beleza. Tem uma feira no Centro de Convenções, lá em Olinda, com várias novidades do setor. São mais de 300 expositores de todo o país. Bruno Fonte está por lá para mostrar as novidades para a gente. Tá bem movimentado por aí, né, Bruno? E é impressionante o tamanho dessa feira. Eu estou aqui com a Alane Guimarães, muito movimentado. No ano passado, para vocês terem uma ideia, Renor, ela movimentou mais de 30 milhões de reais em negócios e mais de 55 mil pessoas. São 350 estandes e quem apoia essa feira é o Sebrae, exatamente, dando a oportunidade. Olha, para você ter uma ideia, todos esses estandes aqui são de produtos pernambucanos, empresas que estão se desenvolvendo nessa área de cosmético. Alane, muito obrigado, uma boa tarde para você. O que esses empreendedores eles encontram aqui essa oportunidade de fechar negócios? Boa tarde, pessoal. Bom, a Feira Renor, ela proporciona um espaço único, né, de comércio de produtos de beleza, do segmento de beleza, dentro do estado de Pernambuco. A maior feira Nordeste e o Sebrae, como parceiro dos pequenos negócios, a gente tem apoiado micro e pequenos empreendedores a serem expositores aqui nessa feira. Então, eles conseguem trazer seu produto, ofertar um valor diferenciado. Muitos dos profissionais de salão de beleza, donos de salão de beleza, fazem a compra do seu estoque do ano aqui nessa feira. Então, assim, é uma feira que realmente tem uma movimentação muito grande e que é muito importante a presença de micro e pequenos empreendedores. E assim, é impressionante. E todos esses estandes que vocês estão trazendo para cá são todos com empresas pernambucanas. Exatamente. Isso aí é um critério nosso, né? Sebrae Pernambuco atende empresas pernambucanas. Então aqui a gente tem uma variedade de produtos de cosmético, produtos de beleza, produtos de acessório, produtos para salão de beleza, que é o foco da feira. A pessoa que está em casa, ela também consegue comprar produtos
produtos aqui mais baratos? Sim, inclusive a feira tem muito esse diferencial, preços diferenciados. Muita gente vem para cá por conta disso. E aí ela vai conseguir encontrar produtos para o seu salão, produtos de roupa para o seu profissional, produtos de acessórios, equipamentos que ela pode utilizar, além de várias técnicas e treinamentos que são dados aqui na feira. E também essa parte de esteticistas, né? Também tem essa parte de massagem, novos produtos que vocês também trazem as pessoas que levam também para as empresas. Né? Exato, esse ano a gente está pela primeira vez com o apoio do Sebrae Nacional na Feira Renault, possibilitando aqui esse espaço, que a ideia da gente é um espaço de descanso, para poder proporcionar essa feira que é tão corrida, tão movimentada, que as pessoas possam vir aqui para carregar seus celulares, ter um momento de massagem, descanso, e ao lado também a gente tem um espaço de palestras. Impressionante que eu falando com você e rapidamente os corredores lotando. Né? Uma outra informação, funciona essa semana toda até que horas? A feira ela funciona de 11 e vai até as 8 da noite. Ela começou ontem e ela vai até amanhã. Aproveitem. As pessoas também que podem vir para cá, elas também têm essa oportunidade, além de fechar de negócios, também ter já essa chance de ter vamos dizer, um insight, assim, de querer também abrir um próprio negócio, né? Exato, a gente está aqui com nossos gestores de beleza, totalmente dispostos a atender você que tem sua dúvida e que quer entrar no mercado da beleza. Então pode vir aqui, nos procurar no nosso espaço, a gente tira a dúvida de vocês e ainda apoia vocês nos seus negócios. Muito obrigado por essas informações. É isso, Maricela. Por exemplo, essa empresa aqui, só para eu devolver a você, voltar com você, é de Jaboatão dos Guararapes. Eles estão fabricando esses cosméticos e vendendo aqui. Eu volto com você. Muito legal, Bruno. E tem expositores de todo o país, né? Dá para aproveitar por aí bastante. E o NA1 volta amanhã. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Muito obrigada por sua companhia. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.